Pois é, o Leonardo vai arrematar, trazer mais um complemento a essa discussão, mas há muitas críticas à maneira como o Legislativo tem contribuído para a execução do orçamento, né, Leonardo? É só você olhar para as cidades do interior, principalmente aqueles estados mais pobres, quantas fontes luminosas, né? Aquelas praças, com aqueles equipamentos para que os idosos possam fazer alguns exercícios. Talvez nem tenha a quantidade de idosos para aquelas praças que são construídas. Mas, enfim, queremos escutar a sua reflexão. Eu queria só dizer ao Juliano que eu tô rindo porque eu gosto muito do debate, meu caro. Desculpa, eu não quero de jeito nenhum passar uma atitude desrespeitosa. Mas existe um problema no seu argumento, que é o seguinte, é a ideia de que o Congresso não tem capacidade. Esse argumento técnico, ele naturalmente é um argumento sempre muito autoritário, que nasce daquela percepção de que a representação, né, e as pessoas, elas não têm capacidade de decidir sobre suas vidas, sobre seus futuros. Existe um problema muito sério no Brasil, que é o problema da representação. Não tenha dúvida. Os deputados não são fiscalizados de uma maneira geral. E isso acontece principalmente porque esse nosso sistema eleitoral ele é tão fajuto que de cada 10 votos dados para deputado, apenas 3 se convertem em mandatos. Ou seja, 7 eleitores não elegeu ninguém. Então são deputados completamente desprendidos da sua base. Agora, o que eu entendo é o seguinte, isso não é razão suficiente para a gente dizer assim, olha, toma aqui a chave burocrata, toma a chave aqui ministro, né, e vá tocar. Eu realmente, eu não entendo assim, um ponto assim, por que é tão absurdo um deputado alocar dinheiro? Aí um segundo ponto que eu coloco é assim, ok, você tem problemas da representatividade, você tem alocação, mas qual a garantia que você tem que o cara lá em Brasília, ou o ministro, vai ter mais capacidade de alocar esse dinheiro de acordo com as prioridades e as necessidades das pessoas? Eu acho que esse discurso técnico, ele não funciona. O terceiro ponto é que, ok, é mais fácil você marcar uma reunião com o ministro, com um técnico burocrata em Brasília, ou marcar uma reunião com o seu deputado da sua região. Quem é mais fácil você ter? Acho que o pessoal até podia mudar de posição, porque como um partido pretensamente popular e democrático, seria mais interessante ter mais canais para conversar com a representatividade. Eu acho que a gente tem correções, mas aí, deputado Alexis, eu acho o seguinte, o processo de aperfeiçoamento tem que ser daqui para frente. A gente voltar para trás, né, eu acho que é uma temeridade, especialmente porque, com esse nível de polarização, metade da Câmara, metade do processo político vai ficar absolutamente sem nada. Eu reforço hoje o grande papel de moderação que o Congresso exerce numa sociedade que está vivenciando um momento de muita radicalidade política. Só para a gente arrematar, então, Alexis faz o seu complemento e depois, na sequência, o Juliano. Eu concordo que o Congresso está fazendo esse trabalho de absorção do radicalismo. Eu acho que a análise do Leonardo é perfeita nesse sentido. De fato, o fato de ele ter essa figura que é chamada centrão, né? Esse bloco que, na verdade, o centrão, ideologicamente, a gente nem sabe o que é, né? Mas o centrão está sempre aonde está o poder, aonde está o dinheiro, e é algo assim histórico do Brasil esse centrão, né? Acho que vem assim daquela questão das capitanias hereditárias, esses nomes que vêm vindo e tudo mais. E de fato o fato de eles não serem nem de direita ou nem de esquerda, eles são o centrão, onde está o poder eu estou, e ele acaba se tornando essa figura moderadora mesmo, porque a esquerda não consegue governar sem o centrão e a direita não consegue governar sem o centrão. E aí o centrão faz esse papel mesmo, eu concordo. E eu acho que assim é muito bom até certo ponto, não na questão de orçamento, porque eu acho que o centrão também não pensa muito em Brasil, pensa mais no bolso. Mas ele evita os extremos que não é bom para o Brasil de forma alguma. Então eu concordo com essa análise do Leandro.
Quer arrematar, Juliano? O que eu queria ver a Câmara votando, honestamente, nesse momento, e acho que isso seria representativo de demandas sociais que são visivelmente majoritárias. Se você fizer pesquisa, você vai ter acesso a esses dados, que é uma reforma tributária que realmente possa desonerar os que ganham menos, os trabalhadores e as trabalhadoras, o setor produtivo, que cobre mais das bets, dos bancos, dos sonegadores, rever as desonerações fiscais. Eu queria que a Câmara estivesse debatendo uma política robusta para combater o aquecimento global, a crise climática, a preservação das nossas florestas, não aprovando projeto de lei para deixar a boiada passar, flexibilizando os instrumentos de controle do controle público sobre as políticas ambientais. 68% dos brasileiros e brasileiras, segundo pesquisa da Datafolha, querem leis ambientais mais rígidas e não mais frouxas. Aí vai lá a Câmara e aprova uma legislação mais frouxa. A maioria dos brasileiros e brasileiras quer uma reforma tributária que taxa os bilionários. Aí vai lá a Câmara e tenta travar o processo de reforma tributária do andar de cima. Quer dizer, tem percentuais expressivos da sociedade brasileira nesse momento debatendo novas relações de trabalho, uma nova escala de trabalho, e a Câmara sentada em cima desse debate, aprovando o aumento do número de deputados num dia, votando no dia seguinte o PL da devastação, totalmente desconectado do que está acontecendo com o Brasil. Então, eu acho que nesse momento a crise de legitimidade também passa um pouco pela agenda do Congresso Nacional, que é uma agenda que tem também se descolado do debate real da sociedade. Hoje, e termino com isso, Daniel, acontece um fenômeno que é esse debate sobre adultização, erotização de crianças nas redes sociais, e aí o Congresso trouxe esse debate porque houve uma pressão avassaladora nos últimos 2, 3 dias na opinião pública, na imprensa, formadores de opinião debatendo esse tema, e aí o Congresso Nacional vai lá e tira 7 projetos da gaveta para debater isso. Mas por que não estava debatendo até agora? Ou o problema da erotização das nossas crianças não era um problema que estava colocado desde há muito tempo. Então, essa coisa do Congresso só responder quando a opinião pública, quando o calor bate no cangote, ao invés de ter um projeto que, de fato, tem a ver com as necessidades do país, é também o que aprofunda a crise de representatividade e de legitimidade do nosso legislativo. Pois é, mas foi importante o Juliano ter trazido essas pautas, essas discussões. Inclusive, quem nos acompanha por imagens pode observar na nossa manchete que Hugo Mota citou quais seriam as prioridades da Câmara dos Deputados, mas ignorou aquelas pautas que são defendidas pela oposição. No que tange à Câmara dos Deputados, PL da anistia e o fim do foro privilegiado. Pelo menos neste momento fala-se também em votação de impedimento de ministros do Supremo, mas aí prerrogativa do Senado Federal. Agora, Leonardo, eu queria pedir sua análise e reflexão sobre esse pacote prioritário que foi destacado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota: PEC da Segurança Pública, Plano Nacional da Educação, Reforma Administrativa, isenção do imposto de renda. Arthur Lira, que é o relator, disse que provavelmente isso será votado no final do ano. Fala-se também na regulação da inteligência artificial. Pois bem, na semana passada aventava-se a possibilidade de colocar em votação o fim do foro privilegiado e até uma versão soft do PL da anistia, né? Não aquele projeto que abarcaria o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, mas os manifestantes do dia 8 de janeiro, né? Aqueles que participaram dos atos de depredação. Enfim, da maneira como as coisas estão colocadas e desenhadas, o que lhe parece mais factível? Olha, primeiro, eu acho que uma questão que o Juliano trouxe e que é correta é a seguinte: depois que o governo deixou de ter capacidade de montar suas máquinas, o Congresso hoje ele não tem claro qual é a força que move ele, entendeu? Especialmente hoje no governo de minoria, o governo ele não tem muita capacidade de mover o Congresso e ele tem que escolher muito cautelosamente quais serão suas brigas, né? Porque o outro aspecto desse problema que a gente trouxe por exemplo, hoje a quantidade de vetos que são derrubados, e aí obrigando o próprio governo a recorrer ao STF para derrubar ou para refazer batalhas perdidas ali dentro do Congresso. Então, assim, o que eu quero dizer assim, a gente abandonou o modelo antigo, mas o deputado Alexei também trouxe isso, mas o modelo novo ainda não chegou, tá? Então a gente está ainda nesse caminho. Agora, em relação à questão das pautas, eu tenho a sensação seguinte, essa agenda que o Hugo Mota trouxe, ela é sim uma agenda que está sendo discutida, até trazida desde do primeiro semestre, né?
Mas existe, eu acho, um evento novo aí, que é essa pressão, né, que os Estados Unidos está causando sobre o governo brasileiro. O presidente Donald Trump está fazendo, em última instância, né, uma exigência que o presidente Lula não pode cumprir, né, que é interferência em judiciário, interferência em... E o Congresso está olhando para esse processo, ele até tem ali a capacidade e a margem para poder trabalhar alguma coisa, né? Vocês falaram aí de anistias, etc. Mas o próprio Congresso também não tem interesse em entrar muito nisso, porque para ele é legal, né, hoje, ver o presidente tendo esse problema com o Trump, e o STF também, né? Lembrando que a gente terminou o semestre passado numa aliança do Executivo com o Judiciário para derrubar o decreto lá sobre o IOF. Então, eu tô vendo um cenário de imensa desconfiança, né, entre os atores. Essa questão da pressão dos Estados Unidos traz um monte de ameaças institucionais novas contra CNPJs, mas também contra CPFs, né? E eu acho que a gente vai entrar numa agenda meio de que salve-se quem puder, sabe? Porque esse tipo de ameaça institucional trazido pelo Donald Trump não estava no radar de ninguém, né? Eu acho que quem tem mecanismo para criar alguma saída é o Congresso, mas o próprio Congresso hoje ele não se vê mobilizado em torno disso, em função da falta de acordo, da falta de confiança hoje existente entre os três poderes.